Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O que Toda Família Precisa, do Dr. Paul e do Dr. Cal, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 9, que diz o seguinte: Nossos filhos, Senhor, dei-me sabedoria. Já fizemos 2 vídeos com esse tema. Se você não assistiu, volta lá e assista, para entender melhor como ter sabedoria para cuidar dos filhos. Nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre o terceiro princípio, transferência de responsabilidade. E diz assim: um terceiro princípio que é bastante crucial para os pais é a transferência de responsabilidade. Um dos grandes alvos de todo pai cristão é educar um ser humano responsável. Queremos que os nossos filhos, quando crescerem, tenham um profundo senso de responsabilidade, dever e disciplina. Se nossos filhos realizarem grandes bens na sua vida e na de outros, teremos feito um bom trabalho como pais. Mas a responsabilidade, assim como muitas outras coisas, começa melhor numa idade muito tenra. Uma boa regra é esta: nunca faça para uma criança o que ela pode fazer por si mesma. Haverá ocasiões, especialmente nos primeiros anos de vida, quando essa regra terá de ser quebrada no interesse do tempo, programa familiar ou talvez no interesse do amor. Mas trata-se, não obstante, de uma boa regra. Logo que a criança possa começar a vestir-se sozinha e a amarrar seus sapatos, ela deve ser encorajada a isso. O mesmo se aplica a recolher os brinquedos e colocá-los no lugar, fazer a cama e limpar o quarto. As crianças mais velhas devem fazer parte dos serviços da família, tal como levar o lixo para fora, tirar a mesa, tirar o pó ou passar o aspirador. Essas responsabilidades devem, na verdade, dar à criança em crescimento um sentido profundo de, entre aspas, pertencer à família, se os pais demonstrarem a atitude certa. A transferência plena de responsabilidade deve ser um processo gradual iniciado muito cedo. Chegará a hora em que os pais precisarão dar liberdade aos filhos e cortar o cordão umbilical. Mas a criança que não foi bem preparada não está pronta. Para aquele que não foi ensinado a tomar responsabilidade gradualmente, o resultado pode ser desastroso. Esses primeiros anos e o aumento gradual da responsabilidade são considerações cruciais para o fundamento que está sendo colocado para as ações responsáveis futuras, como adolescente e como adulto. Chega rápido o tempo em que o adolescente fica cada vez mais por sua própria conta. Quando tiver idade para dirigir, ele ou ela irão ficar cada vez mais fora da supervisão dos adultos. A base para uma experiência com êxito nesse ponto é lançada durante os primeiros anos de treinamento na demonstração de responsabilidade. Quarto princípio: amor pela criança. Diz assim: o quarto princípio da paternidade é o amor. O amor pela criança deve permear e governar todo contato com a mesma. Amar significa que temos consciência da importância de um indivíduo, compreendendo que a criança merece toda a cortesia e respeito devido a qualquer outro ser humano. Amar significa que estamos sempre conscientes das necessidades de uma criança como indivíduo
e que constantemente visamos o seu maior bem como pessoa. Amor pela criança deve ser o princípio orientador no estabelecimento de diretrizes para os três primeiros princípios de que já lemos. O amor estabelece limites para a autoridade dos pais. Essa autoridade não deve ser rude nem áspera. Foi ordenado aos pais, abre aspas, não provoqueis vossos filhos a ira, fecha aspas, Efésios 6, versículo 4. A autoridade é essencial ao bem-estar da criança, mas deve ser exercida com gentileza, cuidado e consideração. O amor sugere as diretrizes para a instrução dada pelos pais. Abre aspas. O que meu filho deve saber e compreender a fim de tornar-se uma pessoa útil e feliz, tanto agora como no futuro? Fecha aspas. O amor é a base da transferência de responsabilidade para a criança em crescimento. Não apenas, abre aspas, o que o meu filho pode fazer para aliviar meu trabalho, que é tão pesado, fecha aspas. Mas, abre aspas, que responsabilidades meu filho pode assumir que seja boas não apenas para o restante da família, mas, mas mais ainda, que irão aumentar seu sentimento de pertencer e equipá-lo para uma vida produtiva e plena de responsabilidade no futuro? O amor é a maior necessidade de todo ser humano. Todas as demais necessidades são ligadas a esta. Creio que isso é central para o propósito divino para a família. Foi esta a razão pela qual Deus nos reuniu nesta maneira singular. Deus fez com que a criança recém-nascida necessitasse tão desesperadamente de amor que não pudesse viver o primeiro ano de sua vida sem ele. Muitos exemplos deste fato foram registrados. Um deles ficou gravado em minha mente. No começo do século, em fenômeno único e difundido, começou a ter lugar. Nas grandes cidades, em várias partes do mundo, as pessoas começaram a deixar crianças recém-nascidas nas portas de outras que esperavam pudessem mantê-las e educá-las. Isso em si não era algo novo, mas o número de tais ocorrências tornou-se enorme. Tantos estavam sendo deixados que foram feitos pedidos às autoridades do governo para que tomasse providência a fim de cuidar dessas crianças. As cidades responderam com o cuidado institucional e a onda de criança aumentou. Tais instituições tinham evidentemente poucos funcionários e a frustração de fazer um trabalho que não podia ser levado a efeito corretamente deve ter sido horrível. Os encarregados decidiram que a única maneira era fazer o melhor que pudesse com os recursos que tinham. Fariam o seu melhor, mantendo as crianças alimentadas e limpas, enquanto procuravam mais ajuda a fim de promover outras necessidades. O que descobriram foi que um bebê não pôde viver sem amor e cuidado. Eles poderiam alimentá-lo com uma dieta bem equilibrada e mantê-lo razoavelmente limpa para que não ficasse doente com facilidade. Todavia, sem alguém para amá-lo, acariciá-los, falar com ele e dar-lhe atenção, a criança não passava do primeiro ano de vida. Deus nos fez assim. Ele destinou os seres humanos ao amor e nos colocou juntos nas famílias, a fim de assegurar que seríamos amados. Ele destinou o homem
e a mulher para estarem juntos e amar. No propósito básico do casamento, Deus proveu para que nascessem filhos. E não é na mais íntima e amorosa expressão de seu amor que um filho é concebido. E, em meio a essa união, permeada pelo amor de duas pessoas, uma pela outra, Deus proveu para que uma criança nascesse. Essa criança é o produto singular do amor deles. Segundo o propósito divino, esse é o ambiente mais propício para o desenvolvimento sadio de um ser humano. É também importante compreender que Deus arranjou as coisas de modo que uma criança não pode chegar a este mundo sem ter tanto pai como mãe. Tanto o óvulo da mãe como o esperma do pai são essenciais à nova vida. Podemos separar os dois, mas o propósito divino é no sentido de que cada criança continue sendo influenciada durante toda a sua vida por uma mãe e um pai que se amem um ao outro e à criança. O Dr. John White, famoso psiquiatra canadense que faz uso da doutrina bíblica em seu trabalho, nos fez lembrar que o amor do pai e da mãe um pelo outro é ainda mais importante para o desenvolvimento da criança do que o amor que qualquer deles possa mostrar a ela. Você já deve ter visto cartazes dizendo, abre aspas, a melhor coisa que posso fazer por meus filhos é amar a mãe deles. Fecha aspas. Isso é básico. O pai e a mãe devem amar um ao outro e devem amar-se de forma que os filhos possam observar. Esse amor entre os pais, fornece a base para o amor experimentado pela criança. É extremamente importante que os pais aprendam a realmente perceber como sendo, entre aspas, amor. Muitos pais que realmente amam seus filhos, algumas vezes demonstram isso de uma forma que só eles podem perceber, em lugar de fazê-lo de forma que a criança perceba. A criança percebe o amor dos pais de vários modos, mas alguns são especialmente importantes. Obrigado por acompanhar a leitura. Depois a gente vai ver o subtítulo Tempo, Atenção, Ouvir, Treinar, Fazer com os filhos as coisas que ele quer, encorajar e assim por diante. Tá bem? Se você está gostando de aprender como lidar com os filhos, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que ela também possa aprender a fazer isso da melhor forma, tá bem? Também deixa um like aí nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu para ajudar o canal, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?